Olá mais uma vez, espero que estejam todos bem. Vamos fazer aqui mais uma sessão dedicada a este tema de Design of Experiments, planeamento de experiências, e desta vez vamos utilizar o software Minitab para ver como é que de uma maneira muito simples eu consigo estar a fazer esta análise toda para melhorar os meus processos produtivos. Antes de mais, vamos só recapitular. O início desta nova metodologia foi criada pelo Sr. Ronald Fisher, no início dos anos 20 do século passado, onde desenvolveu este tipo de metodologia, ou modelo matemático, e começou a fazer uma série de experiências na parte da agricultura. Portanto, o primeiro campo de aplicação destas metodologias foi no campo agrícola, desenvolvendo também a análise da variância como metodologia para garantir ser fidedigno ou não, ter uma capacidade de conseguir demonstrar os resultados com um grau de confiança com o nível desejado que eu quero ter. Mais tarde, o Sr. Taguchi aplicou este tipo de metodologia à indústria e conseguiu estar a desenvolver produtos e processos robustos, ou seja, utilizando este tipo de metodologia, garantir que eles se mantêm estáveis, ou os seus outputs se mantêm estáveis, independentemente do ruído, que é aqueles critérios que eu não controlo, ou aqueles fatores que eu não controlo e podem estar a influenciar a performance do meu produto. Se forem ver em informações anteriores, explico com mais detalhe como é que é feita a aplicação deste tipo de metodologia com o ruído. Fez também estes factoriais fracionários e matrizes ortogonais, que foram uma ajuda que ele nos deu a nós, para nós podermos estar de uma maneira mais fácil estar a determinar e escolher as matrizes para fazer os meus processos de experiências. Okay? O objetivo então dele é assegurar que todos os pontos do projeto de concepção são robustos em relação ao seu desempenho, em que a robustez é dada como insensibilidade à variação dos produtos e processos. Como eu estava a dizer, um processo ou produto robusto continua a fornecer resultados de grande qualidade mesmo quando existe variação. Isto é um processo não robusto, é que eu não faço ideia do que é que se vai passar na peça seguinte ou no dia seguinte, e eu aqui tenho o processo de tal maneira controlado que, independentemente do que me faça variar o meu processo, ele encontra-se sempre dentro daquela mancha escura, ou seja, sempre dos meus limites de especificação. Como campos de aplicação deste tipo de metodologia? Para caracterizar e qualificar equipamentos novos, estabelecer os valores nominais e tolerâncias de um determinado projeto, desenvolver novos projetos, resolução de problemas, redução da variação e aumento do desempenho dos meus processos produtivos, e quando os processos e sistemas em geral são muito complexos. Quando são muito complexos, existe um grande número de variáveis que eu tenho que estar a analisar, e então mais útil é a utilização deste tipo de metodologias. Como definições temos os fatores, que são as entradas, é algo no projeto ou no processo que influencia significativamente uma determinada característica de qualidade, portanto é aquilo que eu posso manusear durante o meu processo de experiência. Devem ser independentes e facilmente controláveis e manuseáveis, e têm de ser entradas e não saídas de resultados, portanto são todos no fundo, quando eu estou a falar aqui, ou são entradas de matérias-primas diferentes, ou são entradas relacionadas com fatores e parâmetros dos meus equipamentos. Okay. O custo e o tempo da experiência é em grande medida a função do número de fatores a estudar. Quanto maior o número de fatores, maior o número de combinações que eu tenho que estar a realizar, e ter assim atenção quando eu faço esta definição dos fatores de entrada. Existem também as respostas, que são as saídas, que é uma característica mensurável da qualidade de um produto. É tudo aquilo que eu meço, é toda a característica que eu meço para verificar se o processo decorreu de uma maneira normal. Os níveis, o que é que são? São as variações possíveis de cada fator. Okay? Portanto, eu tenho um fator que pode ser uma pressão de injeção, por exemplo, e a pressão de injeção é o fator A, e eu estou a ver 3 níveis, entre 2, 2,5 e 3 bares. Portanto, neste caso, o fator A, que é a pressão de injeção, está com 3 níveis. No fundo, é onde é que eu vou estar a variar cada um dos fatores. Normalmente tem 2 ou 3 níveis, que só estou a caracterizar um processo inicial, mas pode ir até aos 4 ou 5 níveis. Ok? Temos então
este tipo de diagrama, este modelo, em que eu tenho aqui estes que são os fatores, que eu posso estar a manusear e posso estar a alterar durante o meu processo de planeamento de experiências. Este é o meu output, que é a dimensão de uma determinada peça, e, por exemplo, o tempo de ciclo, posso ter aqui 2 tempos de ciclos. Posso ter aqui 3 e 4 segundos. E quero saber qual é que é o valor do tempo de ciclo que me faz com que a dimensão da peça tenha uma menor variação e tenha um valor médio mais próximo do valor médio que eu quero obter. São as duas vertentes que eu quero estar a analisar deste tipo de experiências. Saber qual é que é a combinação que existe destes fatores que estão aqui, que me permitem obter uma menor variação e cujo valor médio se aproxima mais do valor médio que eu quero obter das minhas peças. Ok? O que é que eu quero no fundo? Quero saber quais são os fatores que afetam o valor médio e a variação em simultâneo, ou seja, que passam desta curva para esta, que me vão melhorar o meu processo em termos de valores médios e de variações. Há uns que só afetam o valor médio, só afetam a variação, o valor médio mantém-se sempre igual. Estes não afetam a variação, mas fazem com que o meu valor médio passe daqui para aqui. E estes não fazem cá nada. Eu alterar aquele parâmetro do sítio de um lado para o outro, não vejo nada a acontecer na minha resposta. E todas as características que eu estou a analisar na prática estão dentro destas 4 classes que estão aqui. Cabe-me a mim agora identificar o que é que está em cada uma das classes. Vamos então ver este exemplo. Vamos supor que estamos a investigar como é que as condições de um processamento afetam o rendimento de uma determinada reação química. Nós sabemos que 3 condições de processamento ou fatores: tempo de reação, temperatura de reação e o tipo de catalisador são os meus 3 fatores que eu sei que, ou desconfio que, alterando estes parâmetros, eu vou ter uma alteração do rendimento, que é que eu quero obter o maior rendimento possível do meu processo. Estabeleci aqui o nível 1 e o nível 2, cada um deles. Portanto, o nível 1 seriam os 50 segundos, o nível 2, 20 segundos, temperatura ou 200 ou 150 graus, e o catalisador, ou temos o tipo A ou o tipo B. E eu quero perceber qual destas conclusões ou qual destas combinações me permite obter o maior rendimento possível. Ok? Como é que fazemos isso então? Vamos para o Minitab. O Minitab o que é que nos indica? Eu, na prática, o que é que vou fazer? Tenho aqui uma opção, estatística, e tenho uma opção que diz DOE. Okay? Temos esta opção que eu vou estar aqui a analisar primeiro, que é o fatorial, onde eu, na primeira instância, faço a criação dos desenhos. Okay? O que é que eu digo? Eu vou dizer que, nesta situação, os meus níveis há 2 níveis, não é? Eu só tenho a opção A ou a opção B, cada um dos fatores. Posso analisar entre 2 a 15 fatores, neste caso eu só tenho 3, ok? Então vou pôr aqui o número de fatores 3. Ok? Portanto, aqui identifico quantos fatores é que eu tenho e são quantos níveis é cada um dos fatores. E depois diz-me se eu quero fazer metade das combinações ou se quer fazer todas as combinações possíveis. Okay. E eu digo que vou querer fazer todas as combinações possíveis, neste caso, não é? Este é o caso que eu estou aqui a apresentar. Portanto, se eu estou a fazer todas as combinações possíveis, isto quer dizer o quê? Se eu tenho 3 fatores e cada fator tem 2 níveis, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Tenho 2 ao cubo. Tenho que fazer 8 experiências para varrer todas as possíveis combinações do meu processo. E eu tenho mais uma coisa adicional que eu vou fazer. Eu vou fazer 2 peças de cada. Ou seja, eu vou fazer 8 combinações e cada combinação vai ter 2 peças. Okay. E agora quero saber qual é que é o resultado que me dá através da análise desses dados. Eu não vou fazer aqui OK, porque isso me iria originar aqui outro
outro modelo que os dados já estão aqui gravados. Eu vou fazer aqui cancel, mas se eu fizesse OK, iria aparecer o que eu tenho aqui deste lado. Desculpem, bastava-me dizer também aqui, quando eu estou a definir na parte do design, na parte aqui, se eu tiver aqui stat, DOE, aqui nesta criação, eu nos designs, portanto eu aqui digo que são duas, não era? Como estava a for anteriormente, duas. E depois posso estar aqui na parte toda relacionada com o meu processo, estar a dizer quantos fatores é que eu tenho de cada. Ou seja, qual é o nome deles. E iria-me atribuir aqui tempo, temperatura e catalisador. É só apertar ali o tempo, em vez de estar, porque eu não escrevi aquilo, mas ficava já ali identificado de lado. Mas na prática o que é que acontece? Resumindo, é muito simples. Eu tenho os três fatores, tempo, temperatura e catalisador. Não se lembram, não se esqueçam que é este aqui, não é? Tempo, temperatura e catalisador. Entre 50 a 20, 200 a 150 e A e B. Eu então tenho as minhas combinações com 50 segundos a 200 graus com o catalisador A, produzi a minha reação química e obtive o valor do rendimento. O mesmo feito para a segunda combinação, 20, 200 com o A. Está bem? Como podem verificar, são 16, certo? São 16 combinações. E porquê é que são 16 combinações? Porque eram 8 e eu repeti duas vezes o mesmo processo. Portanto, há aqui, se virem, temos aqui uma 50, 200 com o A, e há de estar aqui algures 50, 200 com o A também. Portanto, esta experiência número 9 e a experiência número 1 são as mesmas, que eu fiz as 8 e depois voltei a repetir as 8. Ok? Portanto, cada uma das combinações eu obtive dois resultados diferentes. Certo? Portanto, eu tenho as 8 combinações repetidas duas vezes e cada uma delas dá-me um determinado resultado. E agora vou ver como é que eu, analisando isto, consigo perceber o que é que está a influenciar o quê. Vamos então fazer aqui a opção Stat. E agora no DOE, na parte fatorial, eu vejo análise do desenho fatorial. E nesta análise, ele pergunta-me qual é que é a resposta, ou seja, qual é que é a coluna onde eu vou buscar os valores dos outputs. Eu digo que é no valor rendimento. Tenho aqui esta opção de termos, que é o que quer saber o que é que eu quero estar a analisar. Neste caso, ele por defeito tem tudo, ou seja, eu vou analisar o efeito do tempo, da temperatura, do catalisador e das interações entre eles todos. Que é o que está ali a dizer, incluir todos eles. Faço isto e o que é que me aparece? Aparece-me em primeiro lugar este tipo de gráfico que me indica o seguinte. Nós aqui temos todos os valores que tivemos a analisar. O fator A, o fator B, o fator C e as várias interações que estão aqui entre os vários elementos. Temos aqui este valor do 2,36. Este 2,36 é um valor que é calculado através do modelo que me diz o quê? Todos os gráficos de bagas que ultrapassem este 2,36 quer dizer que com 95% de grau de confiança, estão a ver aqui 95% que equivale a um alfa de 0,05, quer dizer que com este grau de confiança eu consigo afirmar que tanto o fator A, o B como a interação A-B estão a influenciar o meu processo de rendimento da minha reação química. O fator C e estas interações não há nenhuma evidência que estejam a influenciar ou não. Portanto, eu aqui concluía que o fator A e o fator B é que são os fatores decisivos para a melhoria do rendimento da minha reação química e existe aqui alguma interação entre ambos. Ok? Portanto, agora vou ver então se o A e o B são significativos. Vamos ver então em que níveis é que eles poderão dar a melhor resposta. Vou então aqui outra vez ao DOE, fatorial, e agora faço aqui a minha medição dos valores fatoriais. Ok? Ele vai-me fazer o gráfico do tempo, da temperatura e do catalisador. Eu chego aqui
e olho para este gráfico, é que ele me diz. Diz-me que o tempo a 50 minutos, perdão, a 50 segundos é aquele que me obtém o melhor rendimento. O mesmo acontece com a temperatura a 200 graus. Ou seja, este declive, estão a ver, é muito acentuado, tanto para a temperatura como para o tempo. Ou seja, é muito evidente que eu, quando mudo o tempo de 20 para 50, eu vejo uma alteração evidente no rendimento do meu processo produtivo. Ao passo que o catalisador, eu ao mudar do catalisador A para o catalisador B, não vejo qualquer influência aqui a acontecer. É o que está aqui indicado neste C. Não atinge aquele nível de confiança para dizer que realmente o B é melhor do que o A. Portanto, eu aqui iria dizer que o tempo a 50, a temperatura a 200 e o catalisador, como é irrelevante, eu se calhar ia escolher aquele que fosse o mais fácil de preparar, ou mais barato, ou com outro critério qualquer que não seja este critério do rendimento. Portanto, 50 a 200. Como existe também aqui uma interação que poderá ser significativa ou não, eu posso analisar o meu gráfico de interações, indo aqui, mais uma vez, ao DOE, e vou ver este contour plot, e vou ver exatamente o que é que existe entre o tempo e a temperatura, como eram os dois critérios que eram importantes, é o A e o B. Vou analisar a interação entre o tempo e a temperatura. Ao fazer esta análise, o que é que eu reparo? Se eu tiver aqui o tempo entre os 20 e os 50 e a temperatura entre os 150 e 200, se estas curvas fossem umas linhas, ou seja, se não tivesse qualquer curvatura, queria dizer que não havia interação. Aqui há uma ligeira curvatura, o que indica uma ligeira interação entre eles, é o que está aqui indicado, há uma ligeira interação entre ambos. E o que é que reparo? Se vocês repararem aqui na legenda, os valores mais altos são os mais escuros. Isto vai reforçar aquilo que eu disse anteriormente. Com o 50 e com o 200 eu não obtenho melhores valores. Que é o que eu tinha concluído aqui, com 50 e com 200. Okay. Então vamos ver. Se eu então puser 50 segundos e uma temperatura de 200 graus, qual é que é o valor esperado que eu vou obter do rendimento do meu processo químico? O que é que eu faço? Vou simplesmente aqui outra vez, ao stat, DOE, fatorial, e agora vou ao predict. E no predict, eu estou a dar como resposta ao rendimento, no fundo é aquilo que eu quero dar a observar, e agora vou pôr aqui aquilo que eu concluí há pouco. 50, temperatura 200, e o catalisador é indiferente. Vamos escolher o B, por exemplo. Era irrelevante, ali já me estava a dizer anteriormente que não era significativo, portanto eu aqui escolheria um qualquer, ou aquele que fosse mais fácil de observar. Portanto eu escolho isto, peço para calcular, e ele, do gráfico aqui de cima, vai-me aparecer esta observação, que diz com o tempo a 50 e com a temperatura a 200 e o catalisador B, tu vais obter com 95% de grau de confiança, que é este valor que está aqui, um rendimento do teu processo químico entre os 48,29 e os 49,57. Este é que é o valor esperado se tu puseres esta combinação lá dentro do teu processo. Ok? Resta-me fazer o quê? Resta-me eu pegar agora nesta combinação, fazer 2 ou 3 processos de acordo com isto e verificar se o valor se enquadra dentro deste limite de confiança que está aqui. Se enquadrar, eu estou a aceitar os critérios e as conclusões tiradas da minha observação através das minhas experiências e passam a ser estes os critérios que eu vou estar a analisar e que vou estar a introduzir nos setups dos meus equipamentos, porque são aqueles que me permitem que o meu produto tenha o maior rendimento possível. Okay? Portanto, aquilo que poderia assustar mais neste tipo de metodologias, que são os cálculos associados a tudo isto, facilmente hoje com qualquer um software ele consegue estar a fazer esta abordagem. Muito simples, não se esqueçam, o objetivo é sempre eu determinar quantos fatores são e em quantos níveis é que eu vou estar a dividir cada um dos fatores. Uma vez tendo isso feito,
É só colocar numa tabela deste tipo. Podem fazer, eu aconselho sempre quem estiver a trabalhar no Minitab fazer sempre primeiro tudo no Excel e depois transportar para aqui, foi o que eu fiz, que fica mais fácil. Isto é o formato de Excel, ou parece o Excel, mas não é bem o Excel porque não faz todas as operações. Portanto, vocês podem fazer, copiar, colar aqui diretamente e fica aqui a informação toda. Têm que controlar as medições feitas desta maneira, com cada um dos critérios, ver muito bem cada uma das características que estão aqui a mudar, registar o valor do rendimento e depois, em termos de cálculos e conclusões, fica muito simples com este tipo de metodologia, com estes softwares, estar a determinar então qual é a combinação ótima do meu processo produtivo. Espero que tenha sido claro nesta apresentação e espero vê-los aqui numa próxima oportunidade também com outros casos. Obrigado e boa tarde.